Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Queridos, na semana passada nós fizemos uma breve aula, né, sobre o início do movimento feminista, de onde ele veio, como ele começou, quais eram os seus propósitos. Quanto ao que falamos na semana passada, eu esqueci de perguntar no final, mas quem estava aqui ficou com alguma dúvida, algo que queira esclarecer? Se ficou, nós estamos aqui para isso, tá bem? Hoje, queridos, nós vamos falar um pouco sobre o movimento feminista à luz da palavra de Deus, né? Como a Bíblia nos orienta a agir, a nos comportar, como mulheres e como homens também. Hoje nós vamos falar um pouquinho também aos homens, né? Para a nossa meditação, queridos, fica Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a Bíblia para nós cristãos. Ela é o nosso norte, a nossa bússola. Ela é a nossa orientadora, é o nosso código de conduta, é por ela que nos baseamos, é por ela que decidimos, que agimos, segundo o conselho da palavra de Deus. Sendo assim, queridos, nenhuma leitura bíblica, nenhuma leitura da Bíblia, partindo da perspectiva feminista, serve para nós. Porque nós cremos na inspiração e na autoridade das Escrituras. Um cristão bíblico entende e crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E nós não lemos as Escrituras com um grau de ceticismo e suspeita que as feministas nos sugerem. Para essa reflexão que eu preparei hoje, eu usei como referência aqui, o Sidney vai colocar, o Dr. Rodrigo Silva. Ele é professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, curador do Museu Paulo Borck de Arqueologia do Oriente Médio e apresentador do documentário semanal Evidências, transmitido pela TV Novo Tempo. Se você não conhece ainda, eu te aconselho a conhecer. Ele é um homem, uma voz profética para nós, eu acredito assim. Uma segunda pessoa que eu utilizei para pesquisar é o pastor Luciano Subirá. Ele é pastor da comunidade Vida, em Curitiba, mas ele iniciou o seu ministério em Guarapuava. Obrigado. E ele tem muitas reflexões acerca da família, acerca do papel do homem e da mulher. Se você não conhece, acredito que muitos aqui o conheçam. Quem gosta de meditar na palavra certamente conhece. Mas se você não conhece, eu te aconselho a segui-lo nas redes sociais e a ouvir um pouco do que ele tem para nos ensinar. É um homem extremamente inteligente e não tem somente conhecimento humano, ele tem conhecimento de Deus também. Pois então vamos lá, queridos. Partindo então desta fé que nós temos na palavra de Deus, para compreender a Bíblia de uma maneira assertiva, de uma maneira clara sobre aquilo que ela realmente quer nos dizer, é imprescindível que todo cristão que o faça se cerque de instrumentos que o auxiliem para que não haja interpretações equivocadas. O Dr. Rodrigo Silva, esse que apareceu inicialmente, ele nos orienta a fazer a leitura da Bíblia usando o método close reading. É um termo em inglês que quer dizer leitura de perto ou leitura atenta. O que ele nos diz? Que esse método de leitura de perto, ele busca no contexto literário, na estrutura do texto, nos temas e nas palavras utilizadas, algumas pistas que ajudam o leitor a entender qual era a intenção do autor ao escrever aquilo. Fazendo uma leitura mais atenta, então, a gente pode entender que
Após a queda de Eva no jardim do Éden, Adão atribuiu a Eva a culpa por ter pecado, a culpa por ter comido do fruto proibido. A partir, então, dessa culpabilidade que Adão atribui a Eva, algumas antigas tradições atribuem à mulher, passaram a tratar a mulher de maneira discriminada, porque entendem que foi por conta da mulher que houve a queda do homem. Mas é preciso que a gente entenda que isso foi atribuído à mulher por algumas tradições. Não foi Deus quem atribuiu à mulher. Não foi Deus quem nos atribuiu essa condição. Por conta disso, queridos, quando o pai de uma mulher morria, se ele não tivesse filhos homens, ela não tinha direito à herança. Em tempos de guerra, a mulher era tratada com muita crueldade. Os judeus, inclusive, faziam uma oração matinal que dizia: eu te agradeço por não ser gentil, escravo e nem mulher. As mulheres deviam liderar os cortejos fúnebres, porque essas tradições diziam que, como Eva trouxe a morte ao mundo, então as mulheres devem levar as suas vítimas à sepultura. Mas você consegue perceber que isso foram tradições humanas, nunca partiu de Deus a discriminação. Nunca foi de Deus. Existe essa questão do movimento feminista dizer que a Bíblia é um livro machista e que Deus, que Jesus são misóginos, né? Esse termo misoginia, ele está muito em alta agora por conta, principalmente depois da eleição do presidente Bolsonaro, né? Muitas feministas dizem que ele é o misógino e um genocida. Misógino, queridos, é a repulsa, o desprezo ou o ódio contra as mulheres. Então, as feministas atribuem à Bíblia, dizem que é um livro machista e que Deus é um Deus misógino. Mostrando que é importante a gente fazer essa leitura de perto, essa leitura atenta, utilizar elementos que nos ajudem a entender o que acontecia no contexto daquele livro, do escrito daquele livro, né? Qual era o costume, para que povo foi escrito aquele livro. Eu vou trazer só um exemplo, queridos, simples, de que se nós fizermos uma leitura simplória da Bíblia, a gente pode cometer um equívoco. Por exemplo, em Levítico capítulo 12, o Dr. Rodrigo Silva nos trouxe esse exemplo. Em Levítico capítulo 12, o Senhor traz orientações sobre a purificação da mulher após o parto. Então, o que diz o texto? Após a mulher dar à luz, sendo a criança um menino, a mulher seria considerada imunda por 7 dias, como no seu período menstrual. No 8º dia, o menino seria circuncidado. E depois a mulher ainda teria mais 33 dias para purificar-se. Eu coloquei aqui com as minhas próprias palavras, mas se você for ler Levítico capítulo 12, se você fizer a leitura pura, simplista, e se você não tiver nenhum conhecimento do que acontecia naquela época, você vai dizer: nossa, mas Deus é machista mesmo. Ele está chamando a mulher de imunda. E ele está tirando a mulher do convívio da família durante o período menstrual, no período pós-parto. Mas que Deus machista. Queridos, é importante a gente entender que naquela época havia um vocabulário muito pobre. Nós não tínhamos o vocabulário que temos hoje. A língua portuguesa, hoje, ela é muito vasta. Na época, nem era a língua portuguesa, mas o idioma não era um idioma vasto. Era um idioma pobre. O povo hebreu tinha saído do Egito, da condição de escravo. Tratava-se de um povo simplório, desprovido de conhecimento médico e científico. Deus, sabedor disso, utilizou essa linguagem simples, coloquial e objetiva para se fazer entender. Se Deus usasse termos técnicos que os nossos médicos usam hoje, o povo não entenderia. O povo não ia conseguir entender o que Deus queria dizer. Essa linguagem rústica, na verdade, foi a maneira que Deus usou
para proteger e dar à mulher o resguardo. Era a linguagem que o povo entendia. Então Deus disse, olha, a mulher nesse período, ela é imunda. Se você tocar, você está imundo também. O povo entendeu. Se Deus tivesse dito, olha, nesse momento, a mulher pariu, então agora ela precisa, há um período que ela precisa se recompor fisicamente, né? Ela passou pelo trabalho de parto, tem útero, que precisa... O povo não ia entender, queridos. E o povo não ia conseguir aplicar aquilo que Deus estava dizendo. Então, Deus usou de uma linguagem simples, coloquial, para se fazer entender ao povo. Você pode imaginar, se Deus não tivesse feito dessa forma, o que seria para uma mulher, depois de parir uma criança, ou durante o seu período menstrual, ela ter que manter relações sexuais com o seu marido? Pensa, queridos, cólica, dor de cabeça, TPM. Tudo isso para a mulher, às vezes, começa antes do período menstrual. Tem mulher que passa por isso tranquilamente. Tem mulher que não, que sofre muito antes do período menstrual. Você imaginou o que seria para essa mulher, todos os meses, ter que manter relações sexuais com seu marido, tendo todas essas complexidades? Perceba como Deus se preocupou com algo peculiar que só nós, mulheres, conseguimos entender. Que só nós sentimos e só nós sabemos a dimensão que isso tem. Só Deus para fazer isso, só Deus para ter esse tipo de preocupação. Então você consegue entender, eu não sei você, mulher, mas eu não consigo ver um Deus machista aqui. Eu consigo ver um Deus que cuida, um Deus que se preocupa com as pequenas coisas que dizem respeito a nós. Ao fazer uma leitura nem tão muito aprofundada, viu, queridos? Nem muito, você não precisa nem ir muito longe na Bíblia para você ver Deus levantando mulheres que deixaram o seu papel de dona de casa e nos deixaram exemplos, lições e frutos. Suas histórias são inspiradoras para nós até hoje. Nós temos Débora, temos Sara, temos Leia, temos Raquel, Miriam, Ruth, Jael, Ana, Abigail, Esther, Sulamita, entre tantas outras, queridas, que nos ensinam hoje. Suas vidas foram uma lição e ainda nos ensinam, ainda hoje, as lições dessas mulheres nos ensinam a como servir a Deus melhor. Se já é possível ver Deus cuidando de mulheres, o que a gente pode dizer quando a gente lê a história das filhas de Zelofeade, lá em Números capítulo 27. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas moças, essas 5 filhas, queridos, não tinham direito à herança quando o pai faleceu. Porque não havia um irmão do sexo masculino. Então, elas não tinham direito à herança do pai. Elas foram até Moisés reivindicar o direito à herança. E Moisés disse, olha, vou consultar a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? É justo o que elas pedem. Então nós encontramos também, além de um Deus preocupado com as nossas peculiaridades, nós vemos um Deus que é justo. Ele não faz distinção entre homem e mulher. Nós vemos um Deus que executa justiça. Só até aqui, as mulheres que estão aqui, vocês conseguem ver um Deus machista? Sim ou não? Eu, queridas, quando fiz esse estudo, eu enxerguei um Deus que cuida, ampara, sustenta, provê, guarda, esconde, liberta, transforma e, principalmente, ama as mulheres. Foi esse Deus que eu vi. Foi esse Deus que eu consegui enxergar aqui. E isso, porque nós não chegamos nem em Jesus ainda. Nós não chegamos nem em Jesus. Não falamos ainda de Jesus na história das mulheres. Primeiro, ele nasceu, ele foi concebido por vias naturais. Ele foi gerado por uma mulher, foi parido por uma mulher. Jesus foi cuidado, amamentado por uma mulher. Ele deu os primeiros passos pela mão de uma mulher. Se Deus fosse machista, como as feministas dizem, Deus teria poder de somente criar Jesus, mas não.
Ele fez com que Jesus nascesse, fosse gerado por uma mulher, parido por uma mulher, cuidado, amparado, amamentado por uma mulher. Na sua genealogia, Jesus ainda quebra todos esses paradigmas, pois na sua genealogia aparecem mulheres de uma maneira destacada, e isso não é comum na descrição de uma linhagem. E na linhagem de Jesus, sabe quais as mulheres estão? Tamar, Raabe, Ruth, Betseba. 2 delas tinham questões morais em suas biografias. Tamar era uma prostituta. Raabe era uma prostituta e Tamar engravidou do sogro. E ainda assim elas constam na genealogia de Jesus. Quem esteve com Jesus do tribunal ao Gólgota? Nós. Quando ele ressuscitou, a quem ele apareceu primeiro? A nós. Nós somos privilegiadas, queridos. Como é bom ser mulher. Como eu me orgulho de ser mulher. Como eu agradeço a Deus por isso. A ideia de que homem e mulher têm o mesmo valor para Deus está explícita em Gálatas 3, do versículo 26 ao 28. Olha o que diz. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Deus não nos distingue, querido, de homens. Ninguém é superior ou inferior. Nós não somos melhores e nem piores que os homens. Nós só temos missões diferentes, propósitos diferentes. Tanto na nossa casa quanto dentro da igreja. Nós só fomos chamados para questões diferentes. Mas nós não somos nem maiores e nem menores, nem melhores e nem piores. Até aqui eu acredito que já foi suficiente para você entender que a Bíblia não é um livro machista. E agora nós vamos entrar numa questão que é muito polêmica hoje em dia. Submissão e machismo. E você vai entender ao final dessa reflexão o quanto isso tem sido nocivo para nós. Deus delega autoridades em todas as áreas da nossa vida, sim ou não? Nas primeiras relações humanas entre pais e filhos, eu não sei se tem outros filhos aqui como eu, mas eu nunca tive a opção de perguntar para minha mãe por que não. Era só não. Eu nunca, quem conhece a minha mãe aqui, vê aquela senhorinha baixinha, vovozinha, meiga, carinhosa. E ela é tudo isso. Mas como mãe, queridas, eu e meus irmãos fomos criados com mão de ferro. Não era não. E se perguntasse por que não, é porque eu sou sua mãe. Então a gente já começava a infância se submetendo a pai e mãe. Eu estou falando mãe, queridos, porque eu não tive a figura paterna presente na minha vida. Meu pai abdicou do direito de ser pai. Então quem me educou a mim e aos meus irmãos foi a minha mãe, né? Mas a gente já começava se submetendo a pai e mãe, né? Então, a gente já não tinha a opção de querer saber por que não, né? Era não e acabou, né? Eu não sei se na sua casa tinha, mas na minha casa tinha, inclusive, a varinha ungida. Minha mãe ungiu aquela varinha da árvore, tirava as folhas e ela ungiu e consagrou a Deus para a correção dos filhos. Eu fui a que mais utilizei essa vara. Fui a que mais utilizei essa vara. E a minha mãe não tinha o hábito de bater na gente muito não, viu, queridos? Não era assim, todo dia uma surra. Não. Então, eu, às vezes, em outubro, eu apanhava pela arte de janeiro. A memória dela era infalível, queridos. Infalível a memória dela, sabe? Eu esquecia. E ela, você lembra aquele dia assim, assim, assim? Eu falei, eu te avisei. Então, a gente já se submetia a pai e mãe. Quando a gente inicia a nossa vida escolar, a gente se submete ao professor, sim ou não? E na vida profissional?
a gente segue se submetendo. Por vezes, nós cumprimos ordens que não desejamos, que não concordamos, e às vezes a gente tem, inclusive, bons argumentos para não fazer, mas fazemos. Temos que, algumas vezes, nos submeter a chefes desequilibrados, sem a menor noção de liderança, de relação humana, sim ou não? Às vezes a gente olha para o chefe e fala, meu Deus do céu, ele precisava de uma boa reciclagem, mas você só pensa, você não fala. Então, queridos, a gente não pode ignorar que há princípios divinos para o funcionamento da família. E um deles é o homem como governo no seu lar. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Em escritos do Antigo Testamento, antigos da Bíblia, o termo submisso significa estar debaixo da missão. Hoje esse termo mudou um pouco, ele está classificado muito mais como obediência inquestionável. O modelo de casamento que Deus nos propõe é o mesmo modelo na relação de Jesus com o Pai e a igreja. Nós, mulheres, somos a igreja que tem em Jesus o noivo, por ele nós esperamos, nós o amamos e devemos estar prontos para o encontro a qualquer momento. O marido, ele é comparado a Jesus, aquele que cuida, que protege, que preserva, mas que se submeteu à vontade do Pai e se entregou pela igreja. Ou seja, entre homem e mulher não há autoridade absoluta. A mulher se submete ao marido e o marido a Cristo. Então, por que muitas mulheres cristãs estremecem diante do ensinamento bíblico sobre submissão? Me perdoem os homens, tá? Pegue a parte que lhe cabe. Porque muitos maridos são autoritários e se consideram superiores às mulheres, não respeitando a sua sensibilidade. O que vemos é que a submissão tem sido interpretada como se a mulher não tivesse opinião própria e muito menos o direito de se posicionar ante a sua opinião. Uma vez que a Bíblia faz analogia entre o casamento e a relação de Deus com o seu povo, a gente entende que a submissão da mulher ao marido não envolve a aniquilação daquilo que nós somos. Você vê na Bíblia exemplo de mulheres que Deus não anulou suas características peculiares, não é? Nós cremos num Deus que transforma, que liberta, que realiza em nós uma obra de transformação maravilhosa. Mas a gente também vê um Deus que respeita certas peculiaridades nossas. Então, queridos, o caráter de Deus em nós deve ser a marca da relação marido e mulher. Não se trata de uma relação do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nunca foi esse o princípio de Deus, sob submissão. O que a Bíblia nos faz entender é que uma relação de amor em que a submissão da esposa ao seu marido encontre no seu marido o entendimento de que ele sabe como tratá-la. E como ele deve tratá-la? Como a sua própria carne. É esse o entendimento de submissão que Deus tem para nós. Então, se ele sabe me tratar como sua própria carne, então não há o que temer, eu posso me submeter a esse marido. Quando Paulo nos orienta os maridos que amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, eu penso que Paulo não está se referindo somente à entrega de Jesus na cruz. Sim, Jesus nos amou e por amor se entregou na cruz por nós. Por amor, ele morreu.
Mas se você for olhar a trajetória de Jesus durante o seu ministério, você consegue perceber a maneira amorosa e generosa com que Jesus tratou todas as pessoas que estiveram ao seu redor, principalmente as mulheres. Jesus nunca foi condescendente com o pecado e com o erro. Nunca foi essa a questão. E algumas mulheres com que Jesus dialogou, havia em seu caráter questões morais. Mas Jesus sempre dialogou com essas mulheres pelo prisma da compaixão, do perdão e de uma nova oportunidade. Então, quando eu entendo Paulo, quando eu vejo Paulo orientando os maridos a amar sua esposa como Cristo amou a igreja, eu consigo olhar para esse comportamento de Jesus, quando ele trata com mulheres de maneira generosa, de maneira amorosa. Quando Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, e ela toca em Jesus, e ela é curada, e Jesus para no meio da multidão e procura saber quem tocou, aquela mulher não podia estar ali. E ela, constrangida, com medo, ela se apresenta: Senhor, fui eu que te toquei. Aquela mulher havia 12 anos que ela sofria daquele mal. E Jesus, então você pensa o que é uma mulher há 12 anos afastada da sua família e afastada do convívio social. E quando Jesus olha para ela, Jesus dá a essa mulher paternidade. Porque ele olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Você consegue ver a forma generosa e amorosa com que Jesus trata essa mulher, queridos? Então eu olho para Paulo aconselhando os maridos, mas eu olho para Jesus não só na cruz. A cruz foi o ápice do amor. O ápice. Não há nem nunca vai haver uma demonstração de amor maior do que a cruz. Não há. Mas olhe para antes da cruz. A forma como Jesus tratou todos os que estiveram com eles, mesmo aqueles que eram pecadores. Aliás, Jesus conviveu com muitos pecadores. E ele nunca foi condescendente com o pecado. Mas ele sempre teve um olhar de compaixão, de amor e de uma nova oportunidade. O governo do homem deve partir de uma autoridade abençoadora e não abusiva. Jesus nos adverte a não buscar dominar aos outros e nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Pelo contrário, ele nos ensinou a exercer uma liderança servidora. Essa é a liderança que toda mulher espera do homem, uma liderança servidora e não abusiva. O papel do homem como cabeça do lar envolve da direção, tomada de decisões, só não envolve abuso, tirania e falta de respeito. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, que eram os líderes responsáveis pelo governo das igrejas locais, ele mostrou como deveriam exercer a autoridade que Deus lhes confiou. Em 1 Pedro 5:3 diz assim, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Parte da função da mulher ao lado do marido é ajudar, tomando decisões e dando bons conselhos. O conselho de Deus é de que os maridos não apenas amem a sua esposa, mas faça isso dentro do mais alto padrão de entrega. Então não é só amar, é amar com qualidade. Sabe? É amar, naquele nível. E aqui eu deixo abro um parênteses, queridos. Aos homens, às mulheres, aos casais que aqui estão. Aqueles que realmente desejam viver à luz da palavra, que buscam viver à luz da palavra, tanto homens quanto mulheres, que realmente desejam servir a Deus na totalidade da sua vida, e não em caixinhas, como o pastor me antecedeu, mas na sua totalidade. E que busca que o seu casamento também glorifique a Deus. Quando um homem exerce a sua liderança, o seu papel de cabeça,
conforme a Bíblia nos orienta, conforme a Bíblia nos esclarece, conforme a Bíblia nos norteia. Nós vimos aqui vários exemplos, queridos, várias orientações de como exercer autoridade. Então, quando um marido exerce sua autoridade, sua liderança, à luz da palavra de Deus, nós não temos dificuldade alguma em nos submetermos a esse marido. Não temos. Eu conversei durante essa semana com algumas mulheres aqui da nossa igreja sobre essa questão e, assim como eu, algumas mulheres não têm dificuldade alguma em se submeter ao seu marido. Meu esposo está aqui. Alguns conhecem, ele não tem, talvez vocês nunca vão ver o Kleber ministrar uma palavra. Não é o chamado dele, não é o dom dele. Ele trabalha na parte administrativa da igreja. É o que ele ama fazer, é o que ele faz com excelência. Para que esse culto aqui aconteça, existe uma série de questões por trás que precisam acontecer para que esse culto aconteça. E é nesses bastidores que o Kleber trabalha. Então, talvez vocês nunca vão vê-lo com o microfone na mão, nunca vão vê-lo ministrar. Mas ele exerce autoridade e liderança dentro da nossa casa à luz da palavra de Deus. Então, eu, como esposa, posso testificar. Não falo isso com arrogância, nenhum sentimento parecido com isso. É só para que você que está aqui entenda que é possível. É possível. Quando um marido entende, é possível. Mas é necessário que homem e mulher entendam que o casamento, ele é feito de entrega e de renúncia. Quando você entende que casamento é isso, é entrega e é renúncia, e é a decisão de amar todo dia, você consegue viver, queridos. Você consegue ser submissa ao seu marido, e o seu marido consegue exercer liderança, porque ele entende, à luz da palavra de Deus, como deve ser essa liderança. Então, é perfeitamente possível viver assim. Das minhas relações humanas, das pessoas com quem eu me relaciono, o lugar mais seguro, onde eu me sinto protegida, onde eu me sinto preservada, é no braço do meu esposo. Eu vou fazer 20 anos de casada, e durante o nosso casamento, a gente já enfrentou muita dificuldade, como todo mundo aqui enfrentou. Se você não enfrentou ainda, meu querido, vou te dizer que está para chegar, está para bater na sua porta, a dificuldade. A vida de casado não é fácil, não é um mar de rosas, e nós já enfrentamos muitas adversidades, muitas dificuldades, muitos dias de desespero, mas foi olhando para ele que o meu coração encontrou calma, e quando ele me disse, a direção é essa, nós vamos fazer assim, o caminho é esse, eu não tive dificuldade de dizer, então vamos por aqui. Nós vamos seguir por aqui, porque eu entendi que mesmo na dificuldade, ele me protegeria, ele me defenderia. Então, é esse tipo de liderança que todas as mulheres esperam dos seus maridos. E é lindo quando você entende, à luz da palavra de Deus, que assim se faz liderança, que assim se é líder dentro da sua casa. Mas ser o cabeça do lar envolve conduzir não apenas as questões naturais da vida familiar, mas principalmente o governo espiritual. Ao falar sobre as qualificações necessárias para quem deseja um ministério, uma vida ministerial, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de, antes de desejar governar a casa de Deus, o homem governe bem a sua própria casa. Ele deu uma instrução a Tito, no capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão.
O chefe da família deve conduzir a sua casa ao Senhor. Isso não é uma missão apenas de quem deseja o ministério, mas de todo cristão. Esse papel cabe ao homem. É o homem quem dá o norte sobre a direção. A esposa ajuda muito, muito, queridos, muito. Mas a direção e o norte, quem deve dar é o seu marido. E hoje, na nossa sociedade atual, eu estava conversando com uma amiga muito querida, que inclusive está aqui hoje, e juntas nós entendemos que o que nós temos hoje na nossa sociedade é um completo desequilíbrio. Tanto na igreja, quanto na sociedade. Na semana passada, falando sobre o movimento feminista, quem estava aqui se lembra que eu mencionei que o movimento feminista ele é dividido em várias ondas. E por volta de 1960, nós tivemos uma terceira onda. Na década de 60, com essa nova onda do movimento feminista, algumas mulheres encontraram no movimento feminista um estímulo para romper com algumas convenções. Na igreja, por exemplo, as mulheres eram praticamente anuladas. Eram apenas a esposa do pastor, do presbítero, não tinham nome nem tinham voz. Imperava dentro da igreja um machismo grotesco, que se utilizava como base versículos isolados, para justificar, versículos isolados lidos fora do contexto, para justificar atitudes machistas dentro da igreja. Mulheres viviam verdadeiras prisões. Nas suas casas, essas prisões se estendiam até a igreja, e isso não era só no direito de falar, de dizer o que quer, o que gosta, o que pensa, mas até com o seu próprio corpo. Né? Elas não tinham nem o poder de decisão sobre isso. A partir, então, dessa década de 60, com essa revolução feminista mais forte, mais robusta, ela ganhou corpo, ela ganhou voz, ela ficou mais visível, mais latente. A partir disso, nós vimos mulheres cristãs vestindo a camisa do movimento feminista e se denominando autossuficientes, desprezando a figura do marido. E aí, a partir daí, a gente não vê um desejo, uma luta por direitos iguais. Nós começamos a perceber um desejo desenfreado da mulher se tornar superior ao homem, colocando o homem em lugar de subordinação e humilhação. Você consegue entender que tudo começa de um desequilíbrio. Havia um machismo, imperava um machismo na igreja, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. Né? Quantas mulheres, hoje aqui na nossa igreja, a gente chama as esposas dos pastores de pastora, né? Então é pastora Cidinha, pastora Miriam, pastora Adriana. Até então, queridos, naquele período, era a esposa do pastor Gilson. Muitas pessoas não sabiam nem o nome da esposa do pastor. Não havia essa questão de honra com as mulheres não tinham essa voz. Então, por conta desse desequilíbrio, houve um outro desequilíbrio. O Bispo Naldo sempre nos orienta a ter uma vida equilibrada, porque quando há equilíbrio, as coisas ficam, caminham, elas fluem, há um equilíbrio em todas as partes. Quando há um desequilíbrio, querido, alguma coisa vai sair do lugar. Então você percebe que, por conta desse machismo, houve um desequilíbrio, e daí as mulheres começam agora, a partir dos anos 80, mais ou menos, a gente consegue perceber o ministério das mulheres aflorando um pouco mais na igreja. A partir da década de 80. Antes disso, você conhece alguma mulher que seja uma pregadora? E ela fala, eu prego desde 1970. Não havia essa abertura para o ministério feminino. A partir da década de 80, ele começa muito timidamente ainda, mas a gente já começa a perceber uma abertura para o ministério feminino na igreja. A gente não pode negar que o ministério feminino,
ele é importante. É impressionante o que um grupo de mulheres unidas consegue fazer para o reino. Nós temos hoje, o pastor Van disse há poucos dias aqui, e eu não havia pensado nisso, mas cheguei à mesma conclusão que ele, que aqui na nossa igreja, pelo menos, o ministério mais sólido é o ministério das mulheres, é o departamento das irmãs, e isso não é só aqui, queridos, em diversas igrejas, o departamento mais consolidado, geralmente, é o departamento de mulheres. Ele é de extrema importância, ele é extremamente frutífero para a vida da igreja. Ele auxilia muito a vida do pastor e o ministério da igreja. Mas o que a gente consegue ver hoje, queridos, em muitas igrejas, é uma troca dos papéis. Em muitas igrejas, você vê o pastor da igreja apenas como um coadjuvante. Quem pastoreia é a esposa dele. Eu, pelo menos, conheço muitas igrejas em que o pastor, ele é o mero coadjuvante. Quem prega é só a esposa, quem dirige o culto é a pastora, quem toma decisões é a esposa do pastor, quem dá o direcionamento, quem dá as diretrizes da igreja é a esposa do pastor. E nós entendemos nisso também um desequilíbrio. Eu não vou entrar aqui no mérito de que se é ou não bíblica a ordenação de pastoras, não é essa a questão. O Bispo Naldo compartilhou há uns dias atrás nas redes sociais, a nossa igreja não tem o hábito de consagrar mulheres ao pastorado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acredito que isso é uma questão que o pastor da igreja deve tratar, e se ele entender que futuramente deve falar sobre isso, ele vai falar. Mas não é a questão eclesiástica que nos faz ser frutíferas dentro da igreja, queridos, não é isso. O que a gente vê é mulheres tomando o posto do homem, passando por cima da autoridade do pastor e exercendo o pastorado dentro da igreja. Há uma ordenança de Deus sobre a liderança do homem, e quando esse papel é invertido, há danos irreparáveis à igreja. Pode ser que esses danos não apareçam no momento, mas eles aparecerão no futuro. O pastor Luciano Subirá chama isso de espírito de Jezabel. Jezabel foi esposa de Acabe. A história dela está narrada em 1 Reis, capítulo 16. Se você não conhece, leia sobre Jezabel. Acabe era o rei, mas em diversas situações, Acabe entra dentro de casa como se ele fosse um bebê chorão, um menino mimado, porque não conseguiu aquilo que ele queria. Aí ele deitava no colo de Jezabel e lamentava. Jezabel levantava e dizia: então deixa que eu resolvo para você. E ela tomava as diretrizes do reinado. E o fim de Acabe e Jezabel foi triste, porque houve essa inversão dos papéis. E a pergunta é: onde estão os homens que deixaram isso acontecer? Tanto no governo da casa quanto da igreja, vemos homens entregando este governo e se sentindo confortável com isso. A gente vê hoje homens acomodados a essa posição. As mulheres governam e os homens ficam quietos. Se colocam numa zona de conforto. Eu entendo que isso pode acontecer porque temos tido bons resultados. Então, nós vemos igrejas onde as mulheres tomam o lugar do pastor, mas a igreja é cheia. Nós temos aí uma vida, a igreja caminha bem, né? Então, tá confortável assim. No governo da casa, nós vemos muitos homens preocupados apenas em prover, apenas em trabalhar e trazer a provisão. E não se preocupam em dar direcionamento espiritual aos filhos e à esposa. Não se preocupam em dar diretrizes para o andamento da casa. E isso acham que ser o provedor é o suficiente. Por quê? Temos filhos bem criados. Nossos meninos são muito bons.
Né? Não, a minha esposa cuida disso e está muito bom, a gente tem tido bons resultados com isso. E se acomodam a essa posição. E com isso, queridos, nós vemos mulheres sufocadas, sobrecarregadas, clamando a Deus que o seu marido assuma o posto de sacerdote. Ela está quase implorando, seja o homem da casa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu estou cansada. Há uma responsabilidade de Deus para nós, queridos. É importante, é imprescindível que você, homem aqui, entenda, você é o líder. Cabe a você não somente trazer o sustento, mas cabe a você dar diretrizes espirituais para os seus filhos, para a sua esposa. Cabe a você participar ativamente da educação dos seus filhos. É bíblico que isso aconteça. Quando isso não acontece, no futuro haverá prejuízo. Não tenha dúvida disso, querido. Não tenha dúvida disso. Eu finalizo, queridos, essa reflexão para nós, dizendo que feminismo e machismo não cabem no Evangelho de Cristo. São vestimentas que não servem para nós. Eu, particularmente, sou extremamente contra quando eu vejo algumas igrejas pensando ideias, temas do movimento feminista e colocando dentro da igreja. Nós vemos hoje, está muito em moda, nós fazermos evento com mulheres e utilizarmos o termo mulheres empoderadas, em Cristo, para Cristo, com Cristo, de Cristo, para Deus. Quando eu te falo a palavra empoderamento, a tua mente liga-se ao movimento feminista. É o slogan do movimento, queridos. É a marca registrada do movimento feminista. E eu não acho que exista nada de bom do movimento feminista que a gente possa pensar e utilizar para nós. É uma roupa que não cabe para a mulher cristã, para a mulher que teme a Deus, para a mulher que quer viver uma vida conforme a palavra de Deus nos norteia e nos orienta. Não há nada do movimento feminista que a gente possa aproveitar para nós. Eu não acredito que seja relevante para nós, não. Nós não somos mulheres empoderadas. Nós somos mulheres salvas, redimidas, transformadas, libertas. Nós não somos empoderadas. Não cabe o machismo mais para dentro da nossa igreja, das nossas igrejas. É uma vestimenta que também não serve mais. Nós temos o nosso valor em Cristo e para o reino de Cristo. E é importante que quem entende que a sua esposa é como um patrimônio que você comprou. Eu ouvi há algum tempo atrás, não muito, tá? Alguns meses atrás, eu ouvi de um homem muito jovem ainda, muito jovem. Ele dizer assim, eu casei com ela está no meu nome, mora na minha casa, quem manda nela sou eu. Se ele não tivesse se referindo à esposa dele, eu juro que eu ia pensar que ele tivesse comprado uma junta de bois. Não parece, queridos? Ele trata essa mulher como algo que ele comprou, que ele passou para o nome dele. É a posse dele. Não é a certidão de casamento, ele passou uma escritura. Ele fez uma escritura de compra e venda. Isso não cabe, querido, mais. Nunca coube, nunca foi esse o direcionamento que Deus nos deu, como para homens e mulheres. Nunca foi essa a direção que o Senhor nos deu. Se nós examinarmos a palavra, nós vamos encontrar do Velho ao Novo Testamento direcionamento para mulheres se comportarem e para homens se comportarem. E para que o relacionamento entre marido e mulher, que desemboca dentro da igreja, seja para glorificar ao Senhor. Eu espero ter sido clara
E espero que essa palavra traga efeitos no seu coração como trouxe para o meu. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus nos esclareça a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe, pastor Van. Glória a Deus. Amados, eu estou muito feliz, muito mesmo. Feliz porque eu sei da dedicação que a Renata teve para preparar tudo isso. E parabéns, obrigado.